Muito bem, estamos na lição de número 10, lição com o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. É importantíssimo esse entendimento, porque a primeira ordenança é o batismo nas águas. Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista no início do seu ministério, no final do seu ministério, quando ele está reunido para a celebração da Páscoa, ele institui a ceia do Senhor como a segunda ordenança. Nós não podemos confundir as ordenanças do Senhor com a palavra sacramento. Por quê? Porque essa palavra sacramento, ela emite, né, no entendimento das pessoas como se fosse uma fórmula mágica. Não, eu vou lá, vou tomar a ceia, eu recebo a graça. Não, você não pode tomar a ceia para receber a graça. Você vai tomar a ceia porque você está cheio da graça do Senhor. Essa graça vem através do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar este cuidado. E nós vamos também falar aqui sobre uma palavrinha chamada transubstanciação, que é um entendimento, né, de uma maneira errônea sobre a ceia do Senhor, como se verdadeiramente o pão fosse o corpo e verdadeiramente o cálice fosse o sangue. Nós vamos falar dessa palavrinha transubstanciação e também da palavrinha consubstanciação, aonde Lutero entendia que o pão verdadeiramente era o corpo, né? E o suco de uva, ele já não entendia que verdadeiramente era o sangue. Então tem essas duas palavrinhas que nós vamos entender no decorrer aqui da lição. A leitura bíblica. A leitura bíblica em classe, daqui a pouquinho nós vamos ver. Primeiro o texto áureo aqui está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática, a ceia do Senhor como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 34, onde nos fala que o apóstolo Paulo trazendo um ensinamento, né? O apóstolo Paulo trazendo aqui também de maneira corretiva para a igreja que está ali em Coríntios, ele explicando, né, como deveria celebrar a ceia, e através desse ensinamento, dessa explicação do apóstolo Paulo, nós vamos trazer a luz aqui para o nosso entendimento. Está dizendo assim como o batismo em águas, a santa ceia ou a ceia do Senhor, também ela é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Das celebrações mais significativas. E nesse sentido, o cristão ele pode contemplar a ceia sob três perspectivas. É isso que nós vamos ver e que nós vamos estar observando aqui no decorrer dos ensinos. Então, na primeira perspectiva, um olhar para trás, nós vamos ver o que? Quando nós contemplamos Cristo entregando-se em sacrifício vicário, entregando-se em sacrifício em nosso lugar. Na segunda perspectiva, um olhar para o presente, quando vamos ver a real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Então, qual é a nossa real condição? Somos pecadores e fomos alcançados pela graça de Deus. E na terceira perspectiva, um olhar para o futuro, quando a Bíblia lhe deixa bem claro, né, Paulo ensinando sobre a celebração da ceia, ele diz assim: anunciais a morte do Senhor até que venha. Então está falando também de uma maneira escatológica. Nós temos que lembrar também que essa maneira escatológica está falando da segunda vinda de Jesus, porque a primeira foi quando ele nasce da jovem Maria, e a segunda vinda de Jesus é quando ele vem triunfante, e a Bíblia diz, né, que todo olho verá, e ele estabelecerá o seu reino milenial aqui nesta terra. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e também expectativa. Por quê? Porque nós sabemos que em breve o Senhor levará esta igreja e participaremos com ele. Primeira parte, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então nós vamos ver na tradição romana, na tradição protestante, né, que é a tradição luterana, e também na posição
pentecostal, como que é o nosso pensamento a respeito da ceia do Senhor. Então, na tradição romanista, compreende-se de forma literal as expressões ditas por Jesus, em referência aos elementos da ceia, porque Jesus diz, né, este é o meu corpo, isto é o meu corpo. Então ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Ele levanta o pão da graça, parte e diz, isto é o meu corpo. Ele pega o suco de uva, ele dá graça e diz assim, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Assim, segundo o entendimento, né, durante esse cerimonial, os elementos da ceia se convertem verdadeiramente no corpo e verdadeiramente no sangue de Cristo. Essa palavra, esse entendimento, né, é chamado de transubstanciação. Então, a transubstanciação é o entendimento de que o pão é verdadeiramente o corpo e de que o suco de uva é verdadeiramente o sangue. Mas só que tem alguns problemas aí. Primeiro, quando de natureza lógica, né? Quando Jesus estabelece ali a ceia, ele está celebrando a última Páscoa com seus apóstolos, e ele estabelece a ceia. Então, quando ele levanta o pão e diz, este é o meu corpo, então Jesus está ali também fisicamente. Então, quando Jesus está ali fisicamente, como que o pão dele então seria o corpo físico, né? Assim, e ele levanta também o suco de uva da graça e diz, este é o meu sangue. Então, de maneira lógica, não tem como entendermos a Santa Ceia ou a ceia do Senhor, o pão e o suco de uva, de maneira que a transubstanciação é aplicada, ou seja, é verdadeiramente o corpo, é verdadeiramente o sangue? Não, não é. E nós temos também um problema de natureza exegética, porque o próprio Jesus, né, lá em João 10:9, ele diz assim, eu sou a porta. Então, quando Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Quando diz eu sou a porta, ele é uma porta? Não, significa, ele está falando de maneira metafórica, ele está usando metáforas. Então, quando Jesus diz, né, que o pão é o seu corpo e que o suco de uva é o seu sangue, ele está dizendo de maneira metafórica. No item 2 aqui, na tradição protestante, na tradição de Lutero. Na tradição luterana, diverge da tradição católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus... Então, veja bem, mesmo Lutero, né, vencendo muitas das tradições romanas, mesmo assim, o entendimento de Lutero é que o corpo físico de Jesus estava presente no pão da ceia. Então, esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Então, nós falamos da transubstanciação, que é uma tradição católica, em que o pão é o corpo e o suco de uva é verdadeiramente o sangue. Por isso é que eles se prostram, né, quando passa ali a hóstia, eles se prostram como em sinal de adoração, porque eles imaginam ser verdadeiramente o corpo e o sangue. Lutero já pensava diferente, mas a palavra é chamada de consubstanciação, porque ele imaginava apenas que o pão é verdadeiramente o corpo físico, e o sangue o suco de uva já não dizia isso. Então, como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá essa versão, né, modificada da sua antiga crença. No item 3, a posição pentecostal, a nossa posição. A tradição pentecostal entende que o pão e o suco de uva não se convertem fisicamente no corpo de Cristo, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o suco de uva simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então, simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Então, nós entendemos que Jesus se faz presente no símbolo da ceia. Porque em Mateus 18:20 diz, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então é claro que espiritualmente Jesus está ali. Então nós estamos celebrando a sua morte, a sua ressurreição e a sua vinda. Porque a Bíblia fala, né? Para que nós faça-se esse memorial até que ele venha. Então é uma ordenança através aqui da palavra do Senhor. Então nós temos que observar esse posicionamento, esse entendimento nosso. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Então, nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Então esse entendimento se ajusta
ao ensino do Novo Testamento. Então, este cuidado nós precisamos ter. Tem pessoas que pensam que eu vou receber a hóstia, eu vou comer o pão, eu vou tomar o suco de uva, eu vou receber a graça. Não, a graça nós recebemos através do sacrifício de Jesus e através da ação do Espírito Santo em nosso coração. Então, quem tem a graça de Deus é que deve participar do pão e do cálice, e não participar desse pão e cálice para receber a graça. É aí que nós temos que tomar cuidado. É aí que nós temos que tomar esse grande cuidado. Por quê? Porque às vezes há essa inversão de valores, tá? Essa inversão de valores. E não é desta forma que a palavra de Deus nos orienta. Então, por isso que nós não recebemos a Santa Ceia como um sacramento, e sim como uma ordenança do Senhor. Porque quando se fala sacramento, se imagina que seja uma coisa mágica, né? Não, eu vou lá participar desse sacramento e quando eu participar eu recebo a graça. Não, a graça já deve estar sobre a sua vida, como Jesus mesmo falou para Paulo, né? Paulo, a minha graça te basta. Parte 2, o propósito da ceia do Senhor. Então, o propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação de Cristo, é proclamar a segunda vinda de Cristo, é celebrar a comunhão cristã. Então, no item primeiro aqui, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo ele faz aqui um destaque, né? Então o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Então anunciar a morte do Senhor, e diz assim, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, né? Já vai para o item 2 então, né? Até que venha. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados, reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz do Calvário, e essa vitória é nossa vitória. No item 2, proclamar a segunda vinda do Senhor, até que venha. Então, toda Santa Ceia você ouve isso, você ouve esse versículo aqui, já está decorado na sua mente, anunciais a morte do Senhor até que venha. Está falando do quê? Da segunda vinda do Senhor em glória. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor, quando essa bendita esperança é percebida, é perdida, a igreja fica secularizada. Então nós não podemos perder essa perspectiva da vinda do Senhor, ainda porque muitos, né, a têm por tardia, como o próprio Pedro, 2000 anos atrás, Pedro falou, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. E ele dá explicação, ele diz, 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então agora em 2030 fará 2000 anos que Jesus prometeu arrebatar a sua igreja. Na contabilidade de Deus é 2 dias, e a vida humana é rápida, é passageira. Alguém está dizendo, Jesus está demorando a arrebatar a igreja. De forma alguma ele está demorando. Por quê? Porque Jesus nunca demora em nenhuma promessa, ele nunca se atrasa. O Senhor é fiel, mas ele quer que outras pessoas venham ao conhecimento da verdade. Quem sabe você que está me ouvindo e que está fraquejado na fé, agora sua fé será acrescida, será aumentada, para que você traga mais almas também para o reino do Senhor. No item 3, celebrar a comunhão cristã. Então a Santa Ceia também é para celebrar a comunhão, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios está relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Então havia muitos problemas naquela igreja, viu? Muitos problemas. Então havia problemas de divisão, havia problemas, né, de toda excesso nos dons espirituais, havia problemas também de ordem disciplinar, que nós já falamos em outras lições. Então, quando há um espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde o sentido. Então, nós temos que tomar esse cuidado também. Verdadeiramente, nós precisamos estar em comunhão, né, uns com os outros, em comunhão também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Parte 3, o modo de celebração da ceia do Senhor. No item 1 está dizendo assim, o que participar indignamente. O que quer dizer ser indignamente? Então vamos entender aqui que esse indignamente não é como muitas pessoas percebem. Você não pode participar indignamente, você não pode participar em pecado. Não é desse o sentido. Por quê? Porque
Paulo, no caso, não estava nem cogitando que alguém em pecado pudesse ousar participar da ceia, mas aqui ele estava dizendo justamente sobre essa desordem no culto. Olha só, concernente a celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia, de maneira desordenada. Então, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, né, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então, eles estavam em desordem. E este versículo também que diz assim: esperar uns pelos outros. Muitas igrejas têm o costume de todas as pessoas pegar o pão, segurar e o pastor falar, né, comam todos agora. Segurar o cálice e falar, bebam todos agora. Se for no sentido de estar organizando ou de ter uma ordem no culto, não tem problema. Mas se for no sentido de entender esse versículo, né, esperar uns pelos outros, vocês vão tomar todo mundo junto, não é esse sentido também. Ali o sentido é porque um chegava e comia a ceia, aí depois quando o outro chegava já não tinha mais o que comer. Olha só o que estava acontecendo. Era uma verdadeira desordem. Por isso que Paulo falou: não pode comer, não pode comer indignamente, sem discernir, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, sem discernir aquela celebração tão importante. No item 2, uma celebração reverente, sem lugar de um advérbio que indica modo ou maneira. Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Então, este é o cuidado que nós precisamos ter. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E esse indignamente está falando da desordem que havia ali na celebração da ceia. Não é propriamente se alguém está com um pecado escondido. Por quê? Porque Paulo não estava nem cogitando isso. Paulo imaginava que se alguém tivesse com pecado, essa pessoa, ela teria o temor de Deus, iria confessar esse pecado, passar por uma disciplina, se fortalecer, né? Mas nunca tomar ceia com pecado escondido, porque isso realmente é degradante para a vida espiritual de qualquer pessoa. Então, como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia, né, de qualquer maneira, com pecado deliberado, né? Então, não é esse sentido. Ah, pastor, eu estou mais tranquilo. Tomar ceia indignamente não é tomar ceia em pecado. Eu posso ficar tranquilo. Não, aí que você tem que ficar mais preocupado ainda, porque se aqui está falando de uma desordem no culto, imagina então com um pecado escondido. Então que Deus tenha piedade, viu, da vida de cada um. Então nós temos que tomar este cuidado. Por quê? Porque se a simples... Veja bem, se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados, que nós costumamos chamar de pecado escondido, né? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então isso nós temos que tomar cuidado, viu? No item 3, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o funeral. Ah, irmão, vamos ficar tristes aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Não, irmãos. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, pregou aqui na terra, ressurreto 40 dias, foi assunto ao céu 10 dias depois, envia o Espírito Santo no dia da festividade de Pentecostes, que era justamente 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois que ele ressuscitou. Era uma festividade ali em Jerusalém muito importante, e ele envia o Espírito Santo e inaugura a igreja. Então, deve ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive, por isso devemos demonstrar isso na celebração da Santa Ceia. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo abundante alegria. Amém? Então esteja alegre, porque Ele
ressuscitou. Conclusão, nesta lição sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento, viu? Que de forma mágica, né, concede graça à pessoa que participa dele. Tampouco uma vacina para dar comunhão a quem tem, né? Eu vou tomar Santa Ceia e eu tomo a Santa Ceia, eu fico em comunhão. Não, você tem que estar em comunhão para tomar a Santa Ceia. Na verdade, o direito de celebrar esta importante ordenança é o resultado da graça que foi concedido a cada crente, né? E é necessário ter o discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode então trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado ou no pecado. Então que Deus traga esse entendimento, amém? Vamos para a nossa pergunta, pergunta 1, qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da Santa Ceia do Senhor? Então a maioria dos pentecostais entende que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é assim que nós entendemos. E também há um aspecto, né, memorial relacionado então à ceia do Senhor. Pergunta 2, para o que a ceia do Senhor aponta? Ela aponta para o Calvário. Pergunta 3, que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? Está presente na ceia do Senhor a ceia do Senhor proclama a segunda vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia. Pergunta 4, qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? Paulo advertiu do perigo de participar dela indignamente, ou seja, com falta de reverência naquele culto. Pergunta 5, o que a ceia do Senhor celebra? A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, não o funeral, viu? Não é um funeral. E a ceia do Senhor, a ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, está vivo para todo sempre e voltará para levar a sua igreja para morar consigo, reinará também nesta terra e depois estabelecerá um novo céu e a nova terra. Apocalipse 21, tudo isso é que nós aguardamos. A Santa Ceia é algo muito importante, deve participar-se com reverência, com alegria, com singeleza de coração e estar sempre, está sempre cultivando essa comunhão com Deus. Não se preocupar apenas no dia da Santa Ceia. Essa semana é a semana da ceia, eu não posso pecar. Não pode pecar em dia nenhum. Mas nós sabemos que somos pecadores e precisamos dessa graça de Deus e procurar viver sempre em santidade e aperfeiçoamento através da ação do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.